Existe uma corrida silenciosa acontecendo nesse exato momento. Não é mais uma corrida por ouro ou terra, mas por espaço em um território digital absolutamente finito. Um território com uma área total imutável e matematicamente garantida de 21 milhões de unidades. Vamos colocar isso em perspectiva. Hoje, mais de 19,9 milhões de bitcoins já foram minerados. Se dividíssemos o total que um dia existirá por cada pessoa no planeta, ninguém poderia ter mais que 0,0026 bitcoins. Isso é cerca de 260 mil satoshis. Pense nisso, não existem bitcoins inteiros nem para todos os milionários do mundo. E para tornar o cenário ainda mais dramático, estima-se que cerca de 20% de todos os bitcoins, ou seja, quase 4 milhões deles, estão perdidos para sempre, em carteiras cujas chaves foram esquecidas, trancadas em um cemitério digital. A cada dia, a cada novo bloco minerado, a cada halving que corta a emissão pela metade, possui um bitcoin inteiro se torna um feito para uma elite cada vez menor. Mas aqui está uma característica do sistema. Desenhado para ser inclusivo, o Bitcoin é divisível em 100 milhões de unidades. Essa mínima unidade é chamada de Satoshi em homenagem ao criador do Bitcoin. A corrida para o indivíduo comum hoje não é mais por uma moeda inteira, é pela acumulação estratégica de Satoshis. Esse vídeo é o seu mapa completo para iniciar nessa jornada. E para você abrir esse mapa e entender como adquirir Bitcoin, precisamos entender que existem três formas principais de fazer isso. A primeira forma é através da mineração. Mineração é o processo de gastar energia computacional para competir, tentando encontrar aquele hash válido. Quem encontrar primeiro tem o direito de propagar o novo bloco e é recompensado por isso com novos bitcoins e as taxas daquele bloco. Nos primórdios, era possível fazer isso com um computador comum, mas hoje a mineração é uma indústria global, multibilionária, que exige galpões, engenharia elétrica, refrigeração e acesso a energia excedente e extremamente barata. A competição é praticamente travada com hardwares especializados, os ASICs. Para o iniciante, competir de igual para igual é praticamente impossível, mas isso não significa que o indivíduo está totalmente fora do jogo. Dispositivos como Nerdminers ou Bitaxis permitem que qualquer um participe dessa espécie de loteria solo em sua casa. A chance de minerar o bloco sozinho com o poder que esses dispositivos provêm é astronomicamente baixa, mas se acontecer, a recompensa é de mudar de vida. De forma mais realista, é possível se conectar a um pool de mineração, somando seu pequeno poder computacional ao de outros, e recebendo pequenas frações de satoshis como recompensa. Ou seja, mineração no Brasil hoje é mais uma forma educativa e simbólica de participar da rede do que uma fonte de renda ou uma forma eficaz de se adquirir Bitcoin. Saindo um pouco dessa parte de mineração, chegamos na compra, o caminho mais comum para a maioria das pessoas adquirirem Bitcoin. E a porta de entrada mais popular dessa forma de se adquirir é através das exchanges centralizadas. Elas funcionam como uma casa de câmbio digital, conveniente, rápida e com muita liquidez. Mas essa conveniência tem um custo altíssimo. Primeiro, sua privacidade. Para entrar nessa casa de câmbio digital, você paga o pedágio do KYC, entregando um aglomerado de dados completos sobre sua vida, criando um elo permanente entre sua identidade e seus bitcoins. O segundo custo e o mais perigoso é a posse. Enquanto seu dinheiro está nas exchanges, ele não é seu. É como dar a chave da sua casa para o gerente do banco. A casa é sua, mas é ele quem decide se você pode entrar nela ou não. Hacks, falências como a da FTX e congelamentos de saques por ordens governamentais são riscos reais e recorrentes, principalmente depois do CryptoJude. Mas o ponto é que as exchanges não te fornecem as chaves privadas. A regra de ouro é clara: se você usa exchanges para comprar Bitcoin, nunca use ela como um cofre. Se comprou, saque para sua própria custódia imediatamente. E para evitar toda essa vigilância da ponte e já receber o Bitcoin na sua posse, o caminho que as pessoas utilizam é o mercado P2P. P2P é uma sigla em inglês que significa pessoa para pessoa. É a materialização da visão original de Satoshi Nakamoto, um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, como citado na white paper. Aqui a escolha do método não é sobre o melhor ou pior, mas sobre o seu objetivo. Você busca privacidade, segurança máxima ou simplicidade? Antes de começar, você precisa de duas coisas prontas. Primeiro, uma carteira de Bitcoin para receber e fazer custódia dos seus ativos. E segundo, entender alguns conceitos como o escrow. Escrow é um depósito de garantia que fica travado durante a negociação para proteger todo mundo que está nessa negociação. Com isso em mãos, vamos explorar as modalidades de P2P. Vamos falar da primeira modalidade, que é um ponto de equilíbrio perfeito entre segurança, privacidade e facilidade de uso. E o melhor exemplo disso hoje, na minha opinião, é a Spike to Spike. Pense na Spike to Spike não como uma corretora,
mas como uma rede social que conecta compradores e vendedores de Bitcoin. A grande diferença é que ela foi toda desenhada para ser privada, ou seja, sem KYC. Você não precisa mandar seus documentos para ninguém. A interface dela é super acessível e funciona direto no Telegram. Mas a grande sacada está na segurança. Lembra que a gente falou sobre a importância de achar um P2P de confiança? Então, a SpecToSpike meio que faz esse filtro para você. Funciona de um jeito bem inteligente. Todo vendedor chamado de provider precisa deixar uma quantia de Bitcoin travada na plataforma como garantia. É um colateral. Se ele tentar qualquer gracinha contra você, ele perde essa grana que está travada, que é um valor muito maior do que ele ganharia na negociação. Isso cria um incentivo enorme para todo mundo andar na linha. E além do sistema de garantia, a SpecToSpike te oferece uma camada extra de privacidade tecnológica. Seu pagamento via Pix na verdade é convertido em uma criptomoeda que é uma stablecoin do real, ou seja, 1 para 1, chamada DPix. Essa operação roda na Liquid Network, uma camada do ecossistema Bitcoin com foco total em transações confidenciais. Na prática, isso quebra o elo rastreável entre sua identidade no sistema bancário e os Bitcoins que você recebe. Resumindo, a SpecToSpike te oferece a privacidade do P2P, mas com uma camada dupla de segurança, a garantia do provedor e a tecnologia da Liquid, que torna o processo muito mais seguro e amigável, principalmente para quem está começando. Futuramente eu vou falar mais sobre as camadas do Bitcoin e sobre as alternativas como a Liquid Network para quem busca privacidade. Vale lembrar que a SpecToSpike só aceita ordens criadas a partir de R$500, tá? Abaixo de R$1.000 você paga 10% de taxa, a partir de R$1.000 você paga 5%. O que pode te ajudar a baixar as taxas da SpecToSpike é utilizar o código de referência de um parceiro da SpecToSpike. Atualmente o meu canal não é patrocinado pela SpecToSpike e eu não tenho nenhum código de referência. Mas eu tô te mostrando essa alternativa para se comprar Bitcoin porque de fato é uma alternativa muito viável ao meu ver. Se você quer privacidade e segurança, isso sempre vai ter um custo. E com certeza a longo prazo é muito melhor do que você entregar seus dados de bandeja. Vou colocar na descrição alguns códigos que você poderá usar na SpecToSpike para garantir 20% de descontos nas taxas. Esses códigos não pertencem a mim, eles pertencem a outros criadores de conteúdos que são parceiros da SpecToSpike. Então se você quiser ter desconto de 20% nas suas taxas de negociação na SpecToSpike, utilize um dos cupons que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Partindo agora para a segunda modalidade de P2P, eu utilizo como exemplo a BISC e a RodoRodo. Essas plataformas utilizam um sistema de multisig, um sistema de multi-assinatura. Na prática, seus bitcoins ficam presos em um cofre digital que exige mais de uma chave para abrir. Isso significa que ninguém pode mexer no valor sozinho, nem você, nem um vendedor e nem a plataforma. O resultado é que não existe confisco unilateral e nem risco de fuga simples. Aqui a garantia é matemática, não baseada em confiança. O preço dessa liberdade é um pouco mais de conhecimento técnico e paciência, mas se sua prioridade é segurança máxima, independência total e privacidade, esse pode ser considerado um bom caminho para se adquirir Bitcoin. E por último, mas não menos importante, chegamos à terceira modalidade, que eu chamo de P2P direto ou P2P raiz. Nesse método não existe plataforma, não existe scroll, não tem rede de segurança, é na base da confiança e da reputação. Pode ser com alguém que você conheceu em um evento de Bitcoin ou dentro de um grupo fechado de amigos. Daí alguém pergunta, e por que alguém gostaria de negociar sem garantia nenhuma? A resposta é que o nível de privacidade aqui é imbatível, especialmente quando a troca envolve dinheiro vivo. Uma negociação assim não deixa praticamente nenhum rastro digital, mas o aviso é claro, o risco aqui é total. Se a outra parte não cumprir o combinado, não existe um mediador para te salvar. Por isso, essa modalidade é para quem já opera em círculos de confiança muito bem estabelecidos e entende perfeitamente os riscos que está correndo em troca da privacidade máxima. Além das exchanges e do P2P tradicional, existem outras rotas que te oferecem diferentes níveis de privacidade e conveniência. A primeira rota alternativa são os vouchers. Empresas como a Bitrefill ou Azteco permitem que você compre cartões presentes com dinheiro fiduciário e os troque por Bitcoin, que é enviado direto para sua carteira. Essa forma de se adquirir Bitcoin oferece boa privacidade. Uma outra rota alternativa são a partir das redes sociais descentralizadas. Plataformas como a NossTR possuem comunidades e bots que facilitam trocas P2P com foco total na privacidade e resistência à censura. Uma outra rota alternativa que eu de fato não recomendo são a partir de bancos e contas digitais. Muitos bancos hoje em dia oferecem Bitcoin, a regra aqui é a mesma da exchange, só que a diferença é que nesse método você está comprando Bitcoin diretamente da instituição, e não de outras pessoas a partir de ordens. Enfim, mas a mesma regra da exchange se aplica aqui também. Se você não pode sacar para sua própria carteira, você não está comprando Bitcoin, está apenas comprando um derivativo financeiro, um considerado Bitcoin de papel. A última porta de entrada do sistema tradicional são os ETFs.
Eles permitem que você invista em Bitcoin pela bolsa de valores. As vantagens disso para o investidor médio, primeiramente, é não se preocupar com custódia. A outra é que é um caminho regulado, fácil para investidores institucionais e acessível por corretoras tradicionais, o que aumenta a demanda e legitima o ativo no mercado financeiro. As desvantagens são brutais. O ETF é o que chamamos realmente de Bitcoin de papel. Pense na diferença entre ter o documento de um carro e ter a chave do carro. Com o documento, no caso do ETF, você tem exposição ao preço, mas você não pode entrar, ligar o motor e usar o carro para se locomover. A utilidade, a liberdade e a posse real, os fundamentos do Bitcoin está com quem realmente tem a chave. Com o ETF você não tem autocustódia, depende de intermediários e está sujeito ao horário das bolsas. Adeus àquela propaganda do Bitcoin que é 24/7. E aos riscos complexos do mercado financeiro, onde os custodiantes podem até usar os seus Bitcoins em operações arriscadas. E o confisco governamental, que é muito mais fácil de executar sobre uma instituição financeira do que sobre um indivíduo soberano. Finalmente terminamos. Mas observem que todos os caminhos de compra nos levam ao ponto mais importante de toda essa conversa. A regra de ouro, a única coisa que você precisa tatuar na sua mente. Se as chaves não são suas, o dinheiro não é seu. As chaves são a posse real do Bitcoin. Elas são guardadas em uma carteira de Bitcoin. A autocustódia é o ato de você, e somente você ser o guardião das suas chaves, privadas e públicas. É o que te torna seu próprio banco. Não importa o quão seguro uma empresa pareça, a história já provou que hacks, falências e decisões governamentais podem fazer seus fundos desaparecerem da noite para o dia. A única garantia real é a posse das suas próprias chaves. Por isso, o destino final de qualquer compra deve ser sempre uma carteira que só você controla. E agora que você sabe como comprar e como guardar seus bitcoins, a pergunta que fica é quando comprar. A resposta é: pare de tentar adivinhar. Tentar prever o mercado é um jogo para perdedores. A estratégia inteligente que te dá paz de espírito é o DCA, ou o Dollar Cost Averaging, que é um nome chique para uma coisa idiota de simples. Compre um pouco sempre. Escolha um valor que não te faça falta e compre toda semana ou todo mês. Faça chuva ou faça sol, isso tira a emoção da jogada, realmente. Mas evita que você compre no topo por euforia ou venda no fundo por pânico. E constrói seu preço médio de forma disciplinada. Você para de ser um apostador e vira um acumulador de satoshis. Finalmente, chegamos ao caminho mais elegante, mais puro e mais poderoso de adquirir Bitcoin. Receber. É o ato de converter o seu tempo, seu trabalho, sua energia monetária diretamente no melhor dinheiro que já existiu e com sua margem de lucro intacta. Plataformas como a Bitcoiner Jobs te conectam com empresas que pagam em Bitcoin, ou você pode simplesmente oferecer seus produtos e serviços para a crescente comunidade Bitcoiner. É lógico que ainda existem desvantagens. Hoje a adoção ainda é limitada, mas cada pessoa que começa a aceitar e usar ajuda a construir um futuro. Quando você começa a ganhar em Bitcoin e a gastar em Bitcoin, você se torna um novital em um novo ecossistema. É um ciclo sustentável, onde o Bitcoin não é apenas uma reserva de valor, mas o meio de troca padrão. Você recebe, poupa e gasta em satoshis. Os comerciantes recebem e usam para pagar os seus fornecedores, e a dependência do sistema fiduciário diminui a cada ciclo. Esse modelo promove a independência financeira, fortalece as economias locais e nos protege da desvalorização da moeda estatal. É a materialização da visão de Satoshi Nakamoto, quando ele diz que o Bitcoin é um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. Além disso, vale ressaltar também o outro grande desafio que faz com que essa transição não seja tão simples. Ela esbarra em um dos mais antigos princípios da economia, a Lei de Gresham. De forma mais simples, a Lei de Gresham diz que o dinheiro ruim expulsa o dinheiro bom de circulação. O que significa na nossa realidade? O Bitcoin, por ser escasso e ter potencial de valorização, considerado o dinheiro bom, e o real, por ser inflacionário, é o dinheiro ruim, a tendência natural de qualquer pessoa racional é guardar o dinheiro bom e se livrar o mais rápido possível do dinheiro ruim. Na minha opinião, essa é a maior barreira psicológica para a economia circular. As pessoas preferem gastar os reais e guardar os seus satoshis. Essa dinâmica só começa a virar em dois cenários: ou quando a moeda estatal se desvalorizar tanto que se torna inútil e inconveniente, ou quando a usabilidade e os benefícios de transacionar em Bitcoin, especialmente com a Lightning Network, superam os desejos de apenas guardá-lo. Mineração, exchanges centralizadas, P2P, vouchers, ETFs, receber como pagamento. Eu te entreguei um mapa. Não existe um caminho único que sirva para todas as pessoas, mas existe um princípio universal que deve guiar suas escolhas: a busca pela posse real dos seus ativos. A jornada é sua, mas chegando ao final desse vídeo eu deixo claro que esse conteúdo é para fins informativos. Não estou incentivando ninguém a cometer qualquer tipo de crime, apenas compilei informações públicas sobre alternativas que algumas pessoas utilizam para adquirir Bitcoin, em alguns casos com mais privacidade. Esse canal e este vídeo não são recomendações de investimento, o conteúdo é totalmente educacional. Faça sempre a sua própria pesquisa e assuma a responsabilidade pelos seus atos.
A única coisa que eu posso te falar realmente é estude o Bitcoin, não ignore isso.